Seja bem-vindo a mais um Raw Podcast e hoje a gente vai estar falando sobre procrastinação e sobre produtividade. Eu vou estar contando para vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que fez com que eu pudesse fazer várias coisas no meu dia, inclusive um podcast no meio do meu dia corrido, para que eu pudesse ter mais resultado. Não são coisas difíceis de fazer, mas na grande maioria delas você tem que decidir, tem que persistir. Porque a maioria das coisas que a gente tenta implementar na nossa vida, principalmente na nossa rotina, nos nossos hábitos, essas coisas tendem a ter bastante dificuldade no nosso ser mesmo. A gente vai contra aquilo, a gente não quer fazer aquilo. E aí é onde entra a procrastinação. Ao meu ver, a procrastinação é um excelente indicador para nos mostrar aquilo que a gente gosta ou não gosta de fazer. Tem coisas que a gente ama fazer, que se uma pessoa chamar a gente para fazer a qualquer momento, mesmo que a gente estiver cansado, a gente vai arrumar um jeito e energia vai surgir do nada para a gente fazer aquilo. Se alguém me chamar para jogar futebol a qualquer momento da semana, eu posso estar cansado do jeito que for, eu vou me animar para jogar futebol porque eu realmente gosto de jogar futebol. Então a procrastinação, ela indica para a gente essas coisas, como se fosse um sensor natural nosso que indica que a gente realmente não gosta de fazer aquilo. O segredo disso é bem prático e bem claro. É chegar ao ponto de você conseguir buscar pessoas ou ferramentas que possam fazer essas coisas para você. Hoje, com a inteligência artificial, eu uso muitas ferramentas que facilitam muito o meu dia, inclusive editar um podcast, fazer as coisas do meu dia a dia, orçamentos, ligações, tudo isso eu consigo fazer através de inteligência artificial e automações. Mas eu quero falar do dia a dia, de coisas práticas primeiro da sua rotina. Eu vejo o seguinte, tudo que demora menos de que 5 minutos para fazer, eu tenho a tendência de fazer ele rápido. Se eu vejo que é alguma coisa que vai demorar muito pouco para fazer, eu tenho que consertar uma logo de algum cliente, de alguma coisa no meu computador, e eu sei que aquilo ali é rápido, eu vou na hora e faço. Essas coisas pequenas que às vezes faz com que a gente perca muito tempo, é melhor a gente chegar e resolver logo. Mas a primordial é, quando eu começo meu dia, eu sempre busco a prioridade. Qual é a coisa mais prioritária, aquilo que eu preciso fazer que não tem jeito, ou que vai me gerar mais dinheiro, ou que vai salvar mais tempo, ou que vai me dar um pouquinho mais de tempo durante o meu dia se eu resolver aquilo rápido. Essa é a coisa que eu vou fazer já de começo. Eu já vou começar o meu dia já fazendo aquilo. E às vezes não acontece assim, desse jeito, tipo, vou fazer e chego lá e faço. Às vezes demora, às vezes é chato, às vezes é cansativo. Eu hoje, nesse momento aqui gravando esse podcast para você, eu tenho um orçamento bem grande, bem detalhado para fazer, que eu comecei a fazer ele de manhã, só que ele é tão cansativo que eu parei. Eu falei, cara, hoje eu não tô legal. E aí o outro ponto é se conhecer e se entender. Entender como é que é a sua energia durante o dia. Tem vezes que a gente não faz certas coisas porque ela está nos horários errados. Eu quando chega mais ou menos 4, 5 horas da tarde, me dá um cansaço gigante. Eu fico bem cansado. Só que eu já comecei, minha cabeça já começou a trabalhar bem cedo. Normalmente eu gosto de acordar cedo, eu não sou dos caras que acordam super cedo, né? Com o clube das 5 da manhã, que é, na verdade, algo que eu queria muito, que eu conseguisse fazer em algum momento da minha vida, tá aí nos meus planos, para acordar muito mais cedo, enquanto está todo mundo dormindo, para que eu pudesse ter uma produtividade ainda maior e poder ter mais tempo livre durante o meu dia. Eu não consegui chegar nesse nível ainda e eu tenho descoberto que a forma de fazer isso é você diminuir 15 minutos por dia ou à medida que você vai fazendo, porque eu também não acredito em nenhuma mudança que não seja sustentável. Eu não acredito em dietas malucas, eu não acredito em coisas muito extremas, que elas podem até te dar um resultado por pouco tempo, mas você não consegue sustentar isso durante muito tempo. Então, para mim, toda mudança na minha vida, eu tento fazer ela de uma forma que uma vez que eu consiga de vez. Uma vez que eu decido fazer alguma coisa, eu nunca quero fazer alguma coisa extrema
para eu daqui a um mês ou dois não querer mais fazer aquilo. Então eu vou ajustando a minha rotina, eu vou ajustando meus horários, eu vou ajustando meu estilo de vida para poder encaixar aquela situação e para que eu possa fazer durante mais tempo. Então, essa questão de fazer a coisa mais importante logo de início é o ideal, é aquilo que a gente deveria fazer. Tem um livro que fala Eat the Frog, que é exatamente isso, é esse princípio de você ir lá e resolver o que você tem que resolver e deixar as coisas menores, que são normalmente as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você quer fazer, que você não tem problema nenhum em fazer, e fazer durante o dia. E um outro cenário seria se preparar para você ter ferramentas de inteligência artificial ou pessoas que possam fazer aquilo que você não gosta de fazer, mas tem pessoas que amam fazer aquilo que a gente detesta fazer. Tem muitas pessoas que fazem aquilo que você detesta com muita alegria. Essas pessoas são pessoas que você deve estar trazendo para o seu time, ou trazendo para o seu dia a dia ou para o seu negócio. Tem uma outra técnica que se chama a técnica do Pomodoro. Essa técnica do Pomodoro é o seguinte: você trabalha 25 minutos e descansa 5. Esse estilo de trabalho ele funciona muito bem. Quando eu estou fazendo alguma coisa muito cansativa, principalmente no computador, estou editando alguma coisa, estou criando alguma coisa, eu tento manter isso. Eu não costumo colocar despertador ou um alarme para fazer isso. Tem muita gente que faz isso rigorosamente, mas eu tenho na minha cabeça, eu bato o olho no horário, eu vou colocar ali para trabalhar 25 minutos, no máximo 30 minutos, e ali eu paro para poder descansar, beber uma água, esticar as pernas e aí depois dar aquele refresh e aí a gente volta para o task. Então essa técnica do Pomodoro que se chama, 25 minutos trabalhados, 5 minutos descansa, respira, dá uma volta e volta a trabalhar. Você vai ver que você consegue produzir bem mais durante o seu dia. A outra coisa muito interessante é planejar o seu dia. No seu telefone, provavelmente no seu celular, deve ter algum bloco de notas ou os reminders, né? Que são aqueles aplicativos que a gente pode colocar aquela lista de coisas que a gente tem que fazer. Isso é muito importante, só que muita gente não faz. Muita gente não faz isso. Então, se acostume a na hora que você for deitar ou antes, algum momento do dia, pegue e faz uma listinha das coisas que você precisa fazer. Você vai ver também que com o passar do tempo, quando você começa a escrever as coisas que você precisa fazer, muitas coisas que você anota, elas não têm muito sentido mais. Quando você vai ver o que tinha que fazer, você já acabou fazendo sem nem olhar naquela lista. Mas é muito bom e muito interessante você ter aquela lista de tarefas para fazer no seu dia a dia e te dá uma sensação muito gostosa quando você vai eliminando aquela lista. Então, coloque a lista diária ou semanal no seu telefone, vai te ajudar muito na sua produtividade. E tem alguns aplicativos que são mais elaborados e você pode ali dividir entre urgentes, importantes, coisas que você precisa fazer de manhã, de tarde, consegue integrar isso com seu calendário, que é uma outra coisa muito interessante. Muitas pessoas não usam calendário e você tem que se acostumar a usar o seu calendário para organizar o seu dia, em todos os aspectos. Você pode fazer um calendário de negócios e pessoal, e é muito bom quando você começa a mexer com o calendário, porque você bate o olho ali, você sabe o tempo que você tem, e aí cria também aquele senso de urgência de fazer aquilo logo, porque você sabe que quanto mais tempo a gente tem, mais tempo demora para fazer o que a gente precisa fazer. Então é importante você ter seu calendário em dia, tudo direitinho, para que a gente possa ter essa produtividade. Uma outra coisa muito interessante é dividir as metas em micrometas. A gente fala muito sobre isso, todo mundo fala sobre isso, mas pouquíssimas pessoas aplicam isso. Por exemplo, se você tem o objetivo de perder 10 quilos, se você anotar perder 10 quilos em 2025, dificilmente você vai conseguir fazer isso. O que você precisa entender é que não é perder 10 quilos em 2025, ela não é uma meta, mas ir treinar todo dia é uma meta, se alimentar melhor é uma meta, comprar coisas melhores ou se programar para comer quando você vai sair, essas coisas sim são metas e que dá para a gente fazer e dá para a gente controlar. Então é muito mais fácil você pegar essa meta grande e dividir em metas pequenas, coisas que você pode fazer no seu dia a dia. E a outra coisa também interessante é metas daquilo que você tem que deixar de fazer
ou não fazer. Por exemplo, quando eu estou trabalhando, não tem notificação. Se eu vou sair para fazer alguma coisa na rua, eu não vou comer na rua, eu vou voltar para casa para comer. Essas coisas também são importantes. Entender e colocar bem claro as coisas que você não deve fazer para que você possa chegar até o seu objetivo. A outra coisa também muito interessante é o ambiente onde você trabalha. Se você deixar as coisas organizadas e prontas para você produzir, fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, para eu chegar aqui e gravar esse podcast, se eu tivesse que conectar todos os cabos, ligar o som toda vez que eu viesse para cá, ajeitar a iluminação, tudo isso poderia prejudicar muito minha produtividade em poder gravar para você. Então, a forma melhor de você conseguir produzir algo é você deixar as coisas já prontas para trabalhar. Chega, tira um dia, ajeita, arruma, passa os cabos, checa o som e deixa tudo do jeitinho para que seja fácil para você produzir. Então, um ambiente organizado, no jeito para você fazer, ajuda bastante na produtividade também. Outra coisa muito interessante é estabelecer recompensas. Toda vez que você faz algum task muito difícil ou que foi muito cansativo, para um pouquinho e vai lá e se recompense. Isso pode ser um café, isso pode ser alguma coisa que você gosta, alguma coisa legal para fazer, ou sei lá, jogar um videogame e nas redes sociais, ficar ali 10, 20, 30 minutos, ou sair para comprar alguma coisinha para você. Vai no shopping, poxa, passei a semana inteira, trabalhei, ganhei meu dinheiro e tal, eu vou lá comprar um tênis para mim, uma camiseta para mim, se recompense. Cria esse costume de se recompensar. E a outra coisa também é quando você tem um objetivo que você sabe que é difícil, tente incluir outras pessoas, principalmente a sua família, nessa recompensa. Porque normalmente a gente faz mais coisas pelas pessoas do que para a gente mesmo. Quando você se compromete com alguém, a tendência é que você faça mais do que se você não tivesse se comprometido com ninguém. Então, se você chegar, por exemplo, para sua esposa e tal, falar, ó, se eu conseguir tal coisa até o final do mês, nós vamos viajar. A tendência é que você consiga é muito maior. Você consegue colocar um pouquinho mais de esforço e aí a sua esposa ou se for um amigo seu que você se comprometeu com ele, ele vai estar ali te ajudando. Ó, lembra do que você prometeu para mim. Se você conseguir, nós vamos. Isso vai te dar um incentivo maior para que você possa conquistar o seu objetivo e ter mais produtividade, focar naquilo que você tem que fazer. Tem algumas frases bonitas que a gente já deve ter visto várias vezes na internet, tipo, os vencedores fazem aquilo que não quer para ter o resultado que quer no futuro. Tudo isso é muito bonito, é muito legal, é legal de se ver, mas na realidade é muito difícil no nosso dia a dia a gente administrar o estresse, as contas, né, os problemas, tudo isso e ainda assim continuar produtivo, continuar animado para fazer certas coisas. Muitas vezes realmente a gente não vai ter vontade e a gente tem que entender que que nós somos humanos, que a gente tem sim dias que não tá tão legal, tem dias que você não tá a fim de fazer aquilo e tá tudo bem. A gente não pode também criar essa loucura que o mundo criou, que a gente tem que fazer, que tem que produzir, que tem que ganhar mais dinheiro, que tem, e a gente acaba perdendo a nossa saúde mental, emocional, essa sensação de que está sempre atrasado, que está todo mundo melhor que você, essas coisas também prejudicam muito. Então, respeite o seu tempo, respeite o seu corpo, trabalhe, seja produtivo, faça tudo o que tiver que fazer, busque as ferramentas certas para que você possa ser mais produtivo e sim ganhar mais dinheiro, mas também entenda que a vida não é só isso. A vida não é só ficar correndo atrás e para tentar fazer, tentar produzir, tentar, né, fazer alguma coisa diferente pela vida. Não é sobre isso, mas é sobre você ter a tranquilidade de fazer, produzir e fazer com alegria, fazer bem feito, fazer com eficiência, com eficácia, mas sem se matar no caminho. Se você precisa desbalancear durante um tempo, tá bem. Muitas pessoas falam sobre isso também, essa questão do equilíbrio, que não existe equilíbrio quando você está buscando realmente fazer alguma coisa, você está ali se esforçando. Isso é ok por um tempo, mas você não pode viver uma vida desequilibrada. Você tem que chegar a um ponto que você tem que entender que às vezes as coisas já aconteceram até mais daquilo que você pediu, aquilo que você planejou, mas você continua na mesma pegada.
isso pode ser bem prejudicial. Então, entenda que chega um ponto da nossa vida que a gente tem que sim buscar pessoas, buscar ferramentas, ter parceiros comerciais ou parceiros de treino, parceiros na vida, para que a gente possa dividir tarefas, para que a gente possa crescer junto. A gente precisa entender também que a vida não é só sobre isso, é sobre produtividade, ou você também não tem que ficar se sentindo mal por procrastinar. A procrastinação ela é um indicativo. Ela mostra para você que aquilo ali que você está querendo fazer não é para você. Você não tem muita vontade de fazer aquilo. Muitas vezes é necessário, é necessário. Se tiver que se esforçar, sair do balanço, do equilíbrio por um tempo para tentar buscar uma vida melhor, claro que isso é necessário e todas as pessoas que prosperaram em algum momento tiveram que fazer isso na vida. O que me deixa pensativo é as pessoas que já chegaram a certo ponto na vida ou têm hoje certa condição na vida, continuam na mesma pegada que às vezes não é tão saudável, nem para você, nem para sua família. Às vezes a pessoa consegue produzir muito na vida, consegue vencer na vida em certas áreas e acaba acabando com os filhos, acabando com o relacionamento, acabando com a família, por causa dessa ganância desenfreada que eu tenho que produzir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer o negócio andar e tal. Não vale a pena isso. Vale a pena você entender que você precisa sim ser mais produtivo, entender que a procrastinação ela indica para você coisas que você não quer fazer e para isso existem ferramentas, existem pessoas que amam fazer aquilo que você não gosta de fazer, mas acima de tudo você tem que ter uma vida onde você possa olhar para trás e falar: eu trabalhei sim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer sim, mas eu não desperdicei as coisas que realmente tinham valor na minha vida. Então seja mais produtivo na sua vida, pegue essas ferramentas, esses princípios que eu te falei, aplique na sua vida, mas entenda que a produtividade ela é importante, mas o excesso de produção, produzir, pode levar também à ruína. Então busque em algum momento o equilíbrio e que você possa ter uma vida produtiva, mas também uma boa vida, não só uma vida de correria, entende? Tamo junto. Então, muito obrigado por ter assistido esse episódio de hoje. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Queria também falar com vocês que aí no link da descrição tem o software Raw AI, que é uma das coisas que me ajudaram mais a ter produtividade na minha vida. Esse software ele é um software de automação, onde você tem um website dentro dele que é inteligente, onde a inteligência artificial ali comunica com seus leads, com seus clientes e várias outras funções. Recomendo a você dar uma olhada aí no link da descrição do vídeo e com certeza você vai poder aumentar muito a sua produtividade. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo Raw Podcast.